Olá, sejam muito bem-vindos nessa tarde, quinta-feira especial, com um tema sempre enriquecedor para a sua vida. Eu sou Liliana Rodrigues e vou estar nesse comando dessa tarde para trazer algo para você que fala sobre emagrecimento com qualidade. Sim, nós precisamos ser responsáveis sobre aquilo que carregamos e gordurinha precisa ser administrada. Eu estou aqui com o Dr. Odali Júnior. Ele, que é médico formado pela Universidade Federal do Amazonas, especialista em cirurgia geral e do aparelho digestivo, também especialista em doenças gástricas, cirurgias gerais e digestivas, bariátrica e emagrecimento. Bem-vindo, doutor Dali. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui, poder tentar acrescentar alguma coisa nesse tema tão polêmico que é emagrecimento. Eu não quero polemizar, mas eu sei que nós precisamos perder, que ninguém perca a vida e nem os cabelos, mas que perca a gordura. Então, doutor, conte pra gente como é emagrecer com qualidade. Será que dá para emagrecer com qualidade ou essa palavra estaria desapropriada? Eu acho que sempre a gente tem que ter esse conceito, senão não teria por que emagrecer, né? A qualidade está ligada ao emagrecimento e isso é possível quando você entende que cada paciente traz consigo a sua obesidade, né, dentro de o seu contexto e não tendo essa situação como uma falha da pessoa, uma má vontade, uma preguiça, entender que isso tem relação sim com mecanismos internos metabólicos. Algumas coisas, ou melhor, perguntas, eu vou fazer representando uma multidão que está ali, que nos assiste. Então, é um tema super interessante e muita gente agora vai ser ajudada nessa visão, que emagrecer é uma responsabilidade sua, né? Então, tem diferença de perder peso e perder gordura, ou tudo é envolvido num emagrecimento, falando de num conhecimento ignorante? Sim, claro. Veja bem, emagrecer está conectado com qualidade. Perda de peso nem sempre. Então, veja bem, quando eu tenho uma perda de peso, eu não levo em consideração composições corporais. E o emagrecimento, ele está atrelado a condições que trazem uma qualidade à sua vida, à sua saúde, ao seu bem-estar e, por que não dizer, ao seu relacionamento com o meio ambiente. Isso trouxe algo interessante, né? Porque nem sempre as pessoas perdem peso e isso tem qualidade. Não é perder peso de qualquer jeito. É saber administrar essa composição, porque tem uma estrutura, não é? Mas tem pessoas que eu vou colocar assim, que são grandes. Então, como administrar esse peso ou essa gordura? Olha, eu tenho sempre criado uma relação meio empresarial com isso, né? Porque eu passo para o meu paciente e eu digo, olha, vamos imaginar que isso é uma empresa que você tem. É a única empresa que você tem a chance, vamos dizer assim, de imediato de tomar posse, de administrar de uma forma que seja uniforme e ao mesmo tempo factível. Porque veja bem, não adianta a gente desencadear pensamentos mirabolantes, ou seja, eu tenho que sair de 100 para 50. Isso não tem sentido. Isso gera até uma forma de repressão, vamos dizer assim. A pessoa fica muito presa. A gente precisa criar situações que sejam factíveis e que conquistem essa pessoa ou que ela consiga chegar a um ponto que ela deseje, ela própria, senão fica muito difícil. A gente vê, às vezes, algumas pessoas tomando decisões próprias, doutor. Doutor Dali Júnior está aqui conosco, ele está trazendo um tema importante que é sobre o emagrecimento e é um especialista nessa área digestiva, gástrica, e aí tem algumas pessoas que tomam decisões próprias e falam assim, vou emagrecer, sem acompanhamento. E aí a gente vê algumas coisas acontecendo. Até tem o emagrecimento, né? Porque acabam sendo até radicais sobre a sua reeducação alimentar. Nem sei se é uma reeducação alimentar tomar uma decisão sozinha. Mas a gente vê a perda e depois também vê uma recuperação na mesma velocidade. Essa palavra sozinha, né, parece muito com o que a obesidade traz para eles. O sozinho, às vezes, está relacionado com o medo de lidar com o meio ambiente, com o medo de escutar algumas coisas que podem comprometer a zona de conforto dessa pessoa.
Então, não é fácil. Essa palavra sozinho, muitas vezes, envolve preconceito. Então, a pessoa precisa de uma ajuda, a pessoa precisa encontrar alguém que lhe dê um caminho, né, que faça ele entender que essa relação, muitas vezes, vem do seu próprio ambiente metabólico interno, um corpo entendendo que a despensa dele precisa sempre estar cheia, para isso ele gasta energia, e aí cria um ciclo vicioso. Cada vez que eu encho mais a minha despensa, mais eu tenho que gastar energia para mantê-la. E quando eu tento desabastecer essa despensa, o que acontece? O corpo ele cria mecanismos para diminuir esse gasto. Então isso gera exatamente esse crescimento corporal. E associado a isso, a gente sabe que seria muita pretensão nossa imaginar que a obesidade é só alimentação. Existem situações internas orgânicas, vamos falar, metabólicas com glândulas, que podem não estar trabalhando bem, assim como existem situações que, volto a dizer, de interação com o meio ambiente, que geram problemas de compulsão, né, de erros alimentares, às vezes até facilitações. Veja bem, uma pessoa que não dorme bem, ela está fadada a ter um desequilíbrio desse organismo. Então, são vários componentes que a gente precisa se atentar e não somente focar num ponto. Porque quando você foca num ponto, você acaba prejudicando a evolução desse tratamento. Por onde começar? Já que eu estou tendo essa consciência, eu posso estar diante de alguém que, nesse momento, está virando uma chave. Né? E com a sua voz de autoridade, emagrecer com responsabilidade, não fazer por si só e entender que ele precisa se respeitar a sua estrutura para chegar no peso ideal. Por onde começar, uma vez que eu considero que eu estou obeso? Internamente. Eu sempre digo uma coisa para os meus pacientes. Quando o paciente chega e me procura, eu digo, você tem que estar aí dentro, não trazer o seu corpo para mim. Eu vou lhe ajudar, mas isso é uma parceria. Essa parceria, ela compõe duas pessoas. Na realidade, seria mais você do que eu, porque esse problema, ele está te acompanhando. O que eu quero dizer, né? Isso é até um tema que eu estou escrevendo um livro agora, e que eu costumo brincar com eles, né? Aonde eu estava quando tudo isso aconteceu. Entende? Porque parece que eu não vi tudo isso acontecer. E num dado momento, que é exatamente o que eu tento passar para eles, que existem duas formas de você voltar para você. Né, você assumindo a sua própria identidade, tendo aquele enfrentamento contigo mesmo, ou quando a doença te chamar para dentro. Aí você já não vem com tanta autoridade, você já vem para receber ordens. E aí talvez a gente já tenha uma qualidade de resposta ao que a gente quer te oferecer, não tão boa quanto quando eu consigo interromper essa logística. Olha, o doutor Dali, ele trouxe uma profundidade agora, né? Você percebeu que não adianta você levar só o corpo, né, para ser cuidado. Você precisa entender sobre essa complexidade, do porquê você está nesse cenário. Porque tem algumas pessoas, vamos colocar aqui, né, que elas, por viverem alguma situação profunda, algum trauma ou alguma questão emocional, e que foi defraudada, né, ou que foi ali, de algum modo, houve, né, uma violência emocional, e aí elas colocam tudo na comida. E aí come de tarde, come desenfreadamente, come de tudo, né? E aí a gente vê aquela coisa crescendo, ou seja, o volume que a gente vê alguém engordando, e que é o motivo emocional, uma questão de ansiedade. Ou tem gente também que, de forma depressiva, até come demais. Tem gente que a depressão nem sempre é ausência de fome. Todo mundo reage diferente. Esse todo mundo reage diferente, que é onde a gente quer fazer a diferença. Você me entende? Por exemplo, eu vou contar uma coisa engraçada. Eu sempre dou um exemplo. Se você tem um filho e você está em casa, né, e tem um pão, esse filho está chorando de fome. Você come o pão ou dá para o filho?
Um colega meu foi até engraçado que ele disse que ele dividiria, mas eu disse que o pão era menor, bem pequenininho. Ele falou, então eu dou para o meu filho. Claro, porque veja bem, o que a gente quer dizer com isso? A mola de tudo é a motivação. Então, por que o filho não pode ser você? Por que você não pode ser o motivo, né, para você ter essa evolução? É aquela situação, a gente precisa acordar, a gente precisa tomar posse do que é nosso. Não tomar posse só quando está sendo ofendido ou quando está sendo alterado por doença. Né? Isso não é o momento, a gente tem que interromper esse processo. E isso você só consegue se você se conecta com o seu paciente. Não é se conectar com a gordura do paciente. Aquele paciente, ele quer um objetivo que nem sempre ele sabe qual é esse objetivo. Por exemplo, se eu vou fazer uma cirurgia bariátrica, eu pergunto, você sabe para onde você vai? Você já pensou como é lá? Porque às vezes há, dentro dessa situação, algumas preocupações. Né? Eu vou deixar de fazer coisas que eu gosto? Mas o que é o que eu gosto? Será que eu estou no meio de tudo isso? Porque num dado momento, quem vai te tirar o que eu gosto é a própria doença. Porque a gente sabe que obesidade não é uma mudança corporal, é uma doença crônica progressiva, que tem tratamento. Agora, como tratar é que é a diferença. Vou dar um exemplo assim para você, só me permitir. Você vai numa nutricionista, né? Você tem uma condição financeira ótima, e é proposto uma dieta restritiva, uma dieta para você, ela lhe passa uma determinada fruta que custa um valor imenso. Para você não é problema a condição financeira, mas você morde aquela fruta, a fruta é horrível, houve uma quebra. Então, a gente tem que entender que a gente precisa ter um conhecimento muito grande dessa pessoa e respeitar a condição dessa pessoa, não puni-la, porque a punição praticamente já vem com ela já traz isso, a gente tem que quebrar. Eu às vezes brinco e falo uma palavra, tentar fazer um caminho doce para ela, tentar ensinar a ela que não é somente punir, somente interromper. Veja bem, é muito ruim quando a gente é proibido de fazer alguma coisa. Mas se eu crio, como eu te disse, uma expectativa que é mais fácil, que vai gerar um retorno de bem-estar para ela, ela provando esse primeiro, ela vai querer andar para o segundo passo. Nós estamos falando de emagrecimento, falando de várias coisas ao mesmo tempo e sabendo da profundidade que é a responsabilidade de emagrecer. Porque sabemos que a pessoa tem que saber para onde ela vai, que foi a primeira, né, pontuação aqui. Mas eu já ouvi dizer, e também já vi algumas pessoas dizendo também, pela sua experiência, depois que emagreceram, elas precisaram se reinventar. É uma questão de imagem, é uma questão de consciência, e aí levou um tempo. Então, de uma obesidade para passar até por uma cirurgia que faz, né, uma intervenção e essa redução, e tiveram que readequar roupas, readequar a imagem, tiveram que se ver novamente, para se enxergar e para reconstruir essa identidade, talvez porque estava um pouco perdida ou escondida. Então, não é só emagrecer, é mais profundo do que isso, de fato. Sim, você abandona a outra pessoa que ocupava a sua roupa, certo? Uma pessoa sem coração, uma pessoa que só te trazia peso. Concorda? Veja bem, vamos dizer, o coração, a nossa criação é feita para uma determinada programação. A gente tem um coração, se você tem 150 quilos e você teria que ter um peso de 70, você tem 80 quilos a mais, vamos inverter 80 para 70. Eu conheço pessoas que com 70 quilos têm um coração. Você carrega uma pessoa com 70 quilos nos braços. Então, eu sempre costumo tentar passar isso. Você tirou uma pessoa que ocupava um volume indevido seu. Hoje você não está se reinventando, você está se assumindo. Você está abandonando uma parceria que não te trazia bem. Mas isso você tem que levar a ele entender, a ele a ver, né? Porque
Eu estou gordo, vamos usar essa palavra que eu acho uma palavra que não é muito adequada, mas eu estou com uma alteração constitucional, né? Então, assim, a pessoa precisa ter essa leveza, né? Ela precisa, vamos fazer o seguinte, o que a gente tem para hoje é isso. Se a gente ficar aqui, a gente não vai mudar a nossa vida. A gente precisa dar um passo. A gente não precisa ficar parado, a gente só precisa entender o processo para que a gente possa fazer a diferença e te levar para um lugar aonde você se encontre. Não aonde você chegue e não saiba qual é esse lugar. E de repente não queira ficar. E aí sim que é a grande chave de tratar emagrecimento. Não é só emagrecer, é se manter magro. Doutor, eu vou ficar magro? Não, você vai estar. Ficar depende de você. Que interessante. O doutor veio com, né, a mansidão dele, a tranquilidade, faz você já pensar agora começar a emagrecer, porque ele está dando não somente um conselho, mas está trazendo uma conscientização. Então, emagrecer, você pode emagrecer, mas tem diferença entre ficar e estar. Ele acabou de fazer essa conjunção, estar e ficar, né? E por isso você precisa ser responsável pelo que você quer construir, porque só é saúde. Nós estamos falando de saúde, né? E emagrecer é saúde. Agora, doutor, a gente tem que falar, né? Existem algumas coisas por aí. E aí, o que é certo, o que é errado, o que está certo, eu diria o que pode, o que não pode. Bom, são canetas emagrecedoras, o Monjaro, nem sei se vou falar certo o nome, é Tirzepatida? Perfeito. Olha, tá vendo? Eu também aprendi aqui. Então, isso tudo são recursos. Sim. Está tudo ok, tudo. Porque está tendo uma onda de Monjaro, não é verdade? E canetas. E aí a gente sabe que algumas pessoas não precisariam. Mas o recurso está aí, em condições, né? Às vezes tem gente que tem condições, mas não tem responsabilidade. Meninas de 14 anos, 13 anos, tomando Monjaro. O que o senhor me diz a respeito disso? Eu já tive algumas tomando que foram parar em hospital. Olha só, eu já fiquei feliz porque a gente chegou nesse tema não no início, né? E é uma coisa que eu prezo muito dentro do consultório. A gente tentar falar de medicação como uma ajuda, como uma parte do tratamento. Então, são importantes? São, mas quando bem indicado. Não é um cosmético, não vamos dizer assim, uma fórmula mágica. Tudo tem que entrar dentro de um conceito terapêutico, dentro de uma pessoa que te procura ajuda. Então, se eu fosse uma caneta, né, eu não teria outra ação a não ser emagrecimento ou perda de peso. Mas quando você intervém de outra forma, ela acaba ficando no local exato que ela tem que ficar. Pontual, por um período que você consiga, e hoje a gente ainda não tem muito bem essa definição, né? Mudar essa memória do corpo. Porque algumas pessoas acham que é só tomar por 4 semanas, ou eu vou para uma festa, e não sabem que isso é um medicamento, que tem ação, uma ação que pode desequilibrar doenças, estados corporais e trazer risco para a sua vida, até mesmo comprometer a ação de alguns medicamentos. Vamos dizer, eu tomo um anticoncepcional, né, e acabo engravidando ou tendo algum problema desse gênero. Então, ou uma desidratação, ou eu altero o meu nível de açúcar num paciente diabético, ou eu faço uma dieta muito restritiva e associo. Então, são fatores importantes. A juventude tem uma coisa boa, né? Assim, porque muitos desequilíbrios o corpo consegue organizar. Mas pacientes que têm algumas doenças que são mais delicadas, ou comorbidades, como a gente chama, podem desencadear problemas maiores. Olha a responsabilidade. O doutor está falando aqui, né? Procure escolher os melhores métodos. Ser acompanhado, o especialista e médico está aqui exatamente para essa função, ajudar você a fazer de maneira
saudável. Então, reeducação alimentar vai fazer toda a diferença, né? Sem dúvida. Usar alguns recursos pode ajudar, mas não é responsável na totalidade. E aí eu chego no nível mais extremo, que eu acredito que deve ser a intervenção cirúrgica. Quando ela é necessária? Ou em que nível nós dizemos assim, a bariátrica é necessária? Então, a gente tem algumas situações que as medicações elas não são bem recebidas, causam muitos efeitos colaterais ou até mesmo algum risco para determinadas doenças. A gente tem algumas taxas ou alguns momentos de doença que a gente precisa ter uma intervenção mais agressiva para que a gente tenha sucesso nas patologias que a gente está trabalhando. Então, isso é uma situação que eu diria individual. A gente precisa avaliar muito o perfil do nosso paciente. A gente precisa entender olha, o paciente já vem tratando e vem tendo recidivas. A gente precisa mudar a estratégia e optar por outros caminhos. E a bariátrica, ela tem uma ação muito mais prolongada. Ela tem um efeito, eu diria, um pouco mais potente sobre tudo isso. Mas a gente precisa encaixar isso na necessidade e no perfil do nosso paciente. Quais são esses riscos, né, para um procedimento desse? Assim, olhando, né, eu sei que cada paciente tem que ser avaliado, né? Mas temos riscos? Como qualquer cirurgia tem riscos, imagino eu. Vai atravessar a rua é um risco. Exatamente. Eu diria que o principal risco é você não escolher um bom profissional. Esse profissional tem que estar capacitado, ele tem que ter um entendimento, ele tem que ter a disposição de estar contigo nesse momento. E assim, existem fatores que são inerentes ao ato cirúrgico, mas existem fatores que são inerentes à própria condição do paciente. Então, tudo isso existe um preparo chamado pré-operatório, que você vai avaliar cada tópico, cada deficiência que esse paciente seu lhe traz. E aí você vai poder coordenar junto com uma equipe multidisciplinar, né, onde você vai preparar a capacidade desse paciente para um ato cirúrgico. E esse ato cirúrgico, quando praticado por um profissional adequado, geralmente gera sucesso. Hoje já é uma rotina, hoje a gente tem um conhecimento muito grande sobre esse assunto. Doutor, falando sobre outros que talvez não são invasivos, né? A cirurgia, já entendemos a complexidade também, o cuidado. O profissional vai fazer uma diferença, porque vai ter experiência e o preparo. Então, nós precisamos usar desse recurso, se for necessário. Mas quando a gente olha para algo talvez pareça ser mais simples, como um jejum intermitente, né? Todo mundo pode fazer. E o que é um jejum intermitente? Porque tem gente que está dizendo, vou tirar uma refeição aqui, né? A gente entende de jejum, mas tem o jejum intermitente. Olha, eu sou evangélico, né? Então eu pratico jejum, né? A gente sabe que a gente tem o nosso jejum com propósito, mas veja bem, quando a gente vai fazer qualquer situação, a gente tem que levar em consideração a pessoa, se ela tem alguma enfermidade associada e qual é a proposta para ela. Jejum, ele tem seu espaço, mas ele, quando associado a uma outra droga, por exemplo, a tirzepatida, que é um medicamento que pode causar uma queda do açúcar do sangue, isso pode ser prejuízo. E nem sempre só restringir muito pode gerar uma qualidade do seu tratamento. Pode, inclusive, desencadear alguns outros problemas de rejeição, de compulsão, e até mesmo, vamos dizer assim, mascarar algumas outras situações que estão ali se manifestando. É necessário que se tenha um acompanhamento clínico desse paciente, com a pessoa avaliando através de instrumentos como bioimpedância, DEXA, exames laboratoriais, para saber até que ponto isso é válido, até que ponto ele está tendo uma perda de qualidade, ele está perdendo gordura e não massa magra, né? Até que ponto esse paciente não está ficando imunologicamente deficitário, a imunidade dele está caindo, colocando ele em risco de infecções. Então, tudo isso a gente precisa contextualizar, para que a gente tenha um sucesso completo dentro de toda, né? Sim. É o protocolo? Seria um protocolo de emagrecimento? Eu sou meio retrátil, ou meio contra essas palavras. Assim, porque assim, né? veja bem, quando eu falo protocolo, eu engesso muito.
Eu já falei protocolo. Eu acho que hoje, a gente tem que ter um programa, um acompanhamento de presença, um acompanhamento que o paciente saiba que ele tem uma mão, ele tem uma pessoa para escutá-lo da melhor forma possível, sem estar com demagogia, sem estar, vamos dizer assim, não sendo real com o seu paciente, porque ele vai te cobrar a realidade. Ele vai, porque ele sabe exatamente o que incomoda, o que aperta ele. Então, se você consegue identificar isso, se você consegue apoiá-lo, acolher este paciente, com certeza ele vai favorecer o seu tratamento. Doutor, nós estamos nos últimos minutinhos, né, eu diria, dessa riqueza que é tê-lo aqui compartilhando dessa experiência, trazendo a responsabilidade, despertando alguém que esteja lá do ladinho, vendo, olhando para o lado, olhando para o outro, dizendo assim, preciso tomar uma decisão, preciso tomar uma atitude, né? E aí a gente pode falar assim, tem gente que tenta fazer por própria, né, decisão e aí resolve assim, vou pular uma refeição. Então, pular a refeição atrapalha ou ajuda em algum processo de emagrecimento? São mecanismos, né, que você pode até ter, mas quando você não pula e come as duas que passou, né, aí fica complicado, né, você pular e cair ali num prato maior. É como eu estou te dizendo, dizer que a gente tem uma fórmula, que a gente que trabalha com isso todo dia, o que deixa a gente feliz, e eu sempre brinco com meus pacientes, eu tenho ali uma forma de ver presente, futuro, né? E algumas vezes a gente vê o passado também, mas eu diria por que eu quero dizer isso. Se eu consigo fazer a diferença num paciente que me procura com 100 quilos e vejo um de 180 que deve ter passado por outros profissionais e que às vezes só olha pontualmente um problema do paciente e não olha um contexto, isso para mim já me deixou muito feliz, porque é ali que está a nossa grande chance. É tipo, eu emagreci 20 quilos, doutor, e depois eu volto com 40, chamando de um efeito, possivelmente efeito rebote. Poxa, eu acho que ele não me entendeu bem. Você andou 20 quilômetros e você volta quando andou para trás 40 quilômetros, né? Por que não voltou com 2 quilômetros? Talvez alguma coisa eu falhei aí na explicação. Porque o sucesso, ele não é eu chegar naquele ponto, é eu me manter naquele ponto. E isso você conquista quando o seu paciente compreende para onde ele foi, por que ele foi, o que ele tem que pensar, o que ele tem que lembrar, o que ele tem que ter de base, de solidez para ele permanecer naquele lugar. E saber que não eu sempre tenho algumas coisas comigo, tá, que eu falo para os pacientes. A cirurgia bariátrica, ela não muda a nossa relação de ambiente com vida, com marido, com boleto, né, com circunstâncias do país. Ela muda, né? Ela muda uma situação pontual que a gente precisa entender que o resto está dentro da gente. Eu estou aqui certa de que nós estamos ajudando muita gente, doutor. Eu queria agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, de ter contribuído, ter participado aqui do Conexão e Diálogo, né? Hoje nós estamos conectando muitas pessoas a essa realidade. E o melhor, conversando sobre aquilo que precisa ser uma mudança, né? E aí que começa dentro de você. Eu acho que essa mensagem do doutor Odalis deixou bem forte e intensa. Então, gostaria de lhe agradecer por essa oportunidade. Eu, mais uma vez, eu quero agradecer também, dizer que a gente está à disposição. Hoje, graças a Deus, a gente conseguiu montar um espaço para a gente. A UF Clinic é um sonho meu e da minha esposa, que a gente já vem trabalhando há muito tempo. E lá a gente tem tentado fazer essa diferença na vida das pessoas. E quem trabalha com os pacientes que têm alteração nessa condição de peso sabe que a gente acaba virando uma família, acaba ficando para sempre juntos e isso é muito gostoso, porque realmente você vê uma conexão, você vê que a importância que o médico ou o profissional tem na relação da obesidade. Muito bem.
Muito obrigada, então. A gente pode se despedir agora querendo gostinho de quero mais? Sabe aquele gostinho quando a gente come alguma coisa e diz assim, quero comer mais? Então é nesse sentido. Falando sobre obesidade, a gente deu fome, de repente, um próximo bloco, uma próxima oportunidade, porque eu acho que o doutor Dali vai poder contribuir mais aqui para você, não é? Então eu vou deixar você com gostinho de quero mais. O próximo encontro, o próximo episódio, a próxima quinta-feira vai fazer a diferença aqui no Conexão Diálogo. Te vejo no próximo encontro. Bye, bye.